Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Salmo 116. Versos 1 e 2. Pai de amor e de misericórdia, neste momento nos aproximamos de Ti com o coração apertado, trazendo diante do Teu trono a vida da Lívia, Senhor. Tu vês aquilo que nós não vemos, Tu conheces aquilo que os médicos não conseguem alcançar, e Tu sustenta até mesmo quando as forças humanas se esgotam. Senhor, acolhe essa família que sofre. A dor é real, o medo é real, as lágrimas são sinceras. Mas maior do que tudo isso ainda é o Teu amor e a Tua compaixão. Tu és o Deus que conta cada lágrima, que se inclina para ouvir o clamor dos aflitos. Nós pedimos, Pai, que se for da Tua vontade, estendas a Tua mão e tragas cura. Tu és o mesmo que restaurou, que levantou, que fez o impossível acontecer. Nada está fora do Teu alcance. Mas também Te pedimos algo ainda mais profundo. Sustenta o coração dela, dá paz onde há desespero, dá esperança onde tudo parece escuro, Senhor. Abraça esses filhos, envolve essa família com a Tua presença e que eles sintam que não estão sozinhos. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos, a descansar, mesmo quando dói, e a lembrar que em Ti, até o fim, não é o fim. Nós colocamos a vida da Lívia nas mãos mais poderosas do universo. Cuida dela, bem como de cada pessoa que deixou o seu pedido aqui nos comentários. E não podemos deixar de pedir também, Senhor, abençoa essa nova semana de estudos, especialmente a lição de hoje. É o que nós Te pedimos, clamamos e entregamos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Estamos na lição de domingo, 3 de maio. O tema desta semana é vida de oração. E vamos então abrir os nossos estudos falando de ninguém menos do que Daniel e a sua fidelidade. A lição começa com as palavras da autora, declarando que Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia. Logo no primeiro capítulo do livro, vemos sua decisão. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Em Daniel capítulo 1, verso 8. Ou seja, antes de qualquer milagre ou destaque público, houve uma decisão privada. Em outras palavras, a base da vida de Daniel não foi o dom, foi a disciplina. E lemos sobre Daniel e seus 3 amigos. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel capítulo 1, verso 17. Quer dizer que aquilo que Deus entregou depois está diretamente ligado à fidelidade demonstrada antes. Irmãos, um ponto sensível aqui é que muitos querem o Daniel 1, verso 17, mas ignoram o Daniel 1, verso 8. A Bíblia afirma que Daniel era sábio porque o Espírito de Deus estava nele, ou seja, a sabedoria dele não era autônoma, era dependente.
Além disso, ele era muito amado pelo céu. Em outras palavras, havia uma relação viva, contínua, não apenas religiosa. Irmãos, esse é o retrato de alguém que mantinha uma forte e permanente ligação com Deus. Quer dizer que Daniel não buscava Deus só quando precisava. Ele vivia conectado. O ponto sensível aqui: conhecer sobre Deus não é o mesmo que estar com Deus. Em Daniel 2, quando o rei Nabucodonosor decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, Daniel buscou a misericórdia de Deus para compreender o mistério do sonho. Ou seja, diante do impossível, ele não entrou em desespero, entrou em oração. E, quando o Senhor lhe revelou o sonho do rei, ele imediatamente orou. Em outras palavras, a resposta não encerrou a oração, gerou mais oração. A pergunta de hoje, a primeira pergunta, leia Daniel capítulo 2, versos 22 ao 23 e responda: por que Daniel orou e o que podemos aprender com essa oração? Dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Irmãos, Daniel orou porque reconhecia a sua dependência total de Deus. Quer dizer que ele sabia que a solução não estava nele. Ele também orou em gratidão após receber a resposta, ou seja, ele não tratou Deus como um recurso momentâneo. E o que nós aprendemos com isso? Que a oração não é apenas pedir, é reconhecer e agradecer. Em outras palavras, quem ora só para pedir ainda não entendeu o relacionamento. A questão, irmãos, é que muitos começam na dependência e terminam na ingratidão. A autora comenta que com o passar dos anos, enquanto reis se sucediam, Daniel permaneceu como conselheiro real. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Ou seja, excelência constante gera influência inevitável. Ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Em outras palavras, sua vida era coerente, não havia brechas. Irmãos, apesar do forte ciúme e das tramas maldosas de seus colegas, Daniel continuou constante e destemido em sua vida de oração. Quer dizer que oposição não alterou sua prática espiritual. Irmãos, integridade real sempre será testada, principalmente quando você se destaca. Lembre disso. A outra pergunta para hoje, vamos ler Daniel capítulo 6, versos 10 e 11 e responder o que esses versículos nos revelam sobre Daniel. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Ah, irmãos, esses versículos, eles revelam que Daniel, ele tinha disciplina espiritual. Ele orava regularmente, 3 vezes ao dia, ou seja, sua espiritualidade não dependia do humor ou das circunstâncias. Ele também demonstra coragem e coerência, pois ele não esconde a sua fé, mesmo diante do risco de morte. Em outras palavras, sua fidelidade era inegociável. Irmãos, Daniel não se tornou fiel na crise. A crise apenas revelou quem ele já era. Diante das dificuldades, Daniel orava.
Mesmo com a ameaça à própria vida, manteve-se coerente e perseverante. Orava 3 vezes ao dia, como de costume, e fazia isso com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. Ou seja, não houve adaptação estratégica para sobreviver. Houve fidelidade para honrar a Deus. Sua oração era um ato físico. Ele se ajoelhava e se concentrava em ações de graças e súplicas. Em outras palavras, não era algo superficial. Envolvia corpo, mente e espírito. Hoje, muitos dizem que oram do seu jeito, mas sem disciplina. E isso vira o quê? Ausência. A pergunta final para nossa reflexão: diante de uma história como essa, quão fracas são suas desculpas para não orar? Ou seja, irmãos, o texto não está pedindo admiração, ele está exigindo comparação. Em outras palavras, não é sobre Daniel, é sobre você. Se ele orava com risco de morte, o que exatamente te impede vivendo em liberdade? Para complementar o nosso estudo, vamos ler Profetas e Reis, páginas 315 a 317, de onde foram extraídos os comentários de Ellen White para a lição de hoje. Os inimigos do profeta contavam com o firme apego de Daniel aos princípios para o sucesso de seu plano. E eles não estavam errados sobre o que pensavam de seu caráter. Ele percebeu logo o propósito maligno que eles tiveram na elaboração do decreto, mas isso não alterou sua conduta em nenhum detalhe sequer. Por que deveria ele deixar de orar agora quando era mais necessário? Ele renunciaria mais facilmente à própria vida do que à sua esperança de auxílio da parte de Deus. Tranquilamente desempenhou seus deveres como chefe dos príncipes. Na hora de orar, dirigiu-se para o seu aposento e, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, de acordo com o costume, fez seus pedidos ao Deus do céu. Não procurou ocultar seu ato. Embora soubesse muito bem quais seriam as consequências de sua fidelidade a Deus, seu espírito não vacilou. Diante dos que procuravam destruí-lo, não permitira nem sequer a aparência de que a sua ligação com o céu estivesse interrompida. Em todos os casos em que o rei tivesse o direito de mandar, Daniel obedeceria. Contudo, nem o rei, nem o seu decreto poderia fazê-lo desviar de sua obediência ao Rei dos Reis. Assim, de forma ousada, embora calma e humildemente, o profeta declarou que nenhum poder terreno tem o poder de se interpor entre a pessoa e Deus. Cercado por idólatras, ele era uma fiel testemunha dessa verdade. Sua inquebrantável ligação ao que é correto era uma brilhante luz nas trevas morais daquela corte pagã. Daniel está hoje perante o mundo como um exemplo digno da coragem e fidelidade cristãs. Durante todo aquele dia, os príncipes observaram Daniel. Viram-no dirigir-se ao seu aposento 3 vezes e 3 vezes ouviram sua voz erguer-se numa fervorosa intercessão perante Deus. Na manhã seguinte, fizeram sua denúncia ao rei. Daniel, seu mais honrado e fiel estadista, tinha desprezado o decreto real. Lembraram-lhe: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Contentes, foram informar Dario sobre a conduta de seu conselheiro de mais confiança. Eles exclamaram: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração.
Na história da libertação de Daniel, podemos aprender que, em tempos de provação e tristeza, os filhos de Deus devem ser exatamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo o que poderiam desejar. Daniel, na cova dos leões, foi o mesmo Daniel que esteve perante o rei, como o principal entre os ministros de Estado e como profeta do Altíssimo. Na hora de sua maior prova, a pessoa cujo coração estiver firme em Deus será a mesma que era em sua prosperidade, quando a luz e o favor de Deus e dos seres humanos incidiam sobre ela. A fé alcança o invisível e se apega a realidades eternas. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor à justiça. Cristo identifica seus interesses com os interesses de seu povo fiel. Ele sofre na pessoa de seus santos e tudo que afeta seus escolhidos o afeta também. O poder que está perto para libertar do dano físico e da angústia está perto também para salvar de um mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob todas as circunstâncias e triunfar por meio da graça divina. Nós encerramos o nosso estudo de hoje lembrando que a oração não é uma mera obrigação religiosa ou um recurso para momentos de desespero. Ela é o oxigênio de um relacionamento íntimo com Deus. Nós vimos que a força de Daniel não vinha do seu cargo ou sabedoria natural, mas de sua disciplina e dependência total do céu. Como nos lembram as fontes, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, elevando-nos a Ele e nos dando energia espiritual para enfrentar as lutas deste mundo. Então, não permita que a sua liberdade hoje seja uma desculpa para o silêncio espiritual. Em vez disso, faça da comunhão sua maior prioridade. E para que mensagens como esta continuem a fortalecer a fé de milhares de pessoas e para mantermos essa conexão ativa, como ilustrado na capa de nosso estudo, sua ajuda é fundamental. Produzir conteúdos que aprofundam o estudo da Bíblia e incentivam uma vida de oração exigem recursos e dedicação constante. Ao contribuir financeiramente com este ministério, você se torna um parceiro na missão de ensinar outros a buscarem a fonte de amor ilimitado que Deus deseja derramar sobre seus filhos. A sua doação fiel nos permite continuar oferecendo ferramentas que ajudam cada cristão a cultivar uma caminhada mais sólida com o Senhor. Agora, o convite é prático. Não termina este dia sem um momento Daniel. Separe agora mesmo alguns minutos para abrir seu coração a Deus, agradecendo pela misericórdia e entregando suas necessidades, assim como Daniel fazia 3 vezes ao dia. Se esse conteúdo foi uma bênção para você, compartilhe este vídeo ou a lição com um amigo que precisa reconectar-se com o Pai hoje. Vamos juntos fortalecer a nossa vida de oração. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos nesse estudo. Que Deus te dê um domingo abençoado. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Salmo 116. Versos 1 e 2.